Livro do profeta Isaías, capítulo 38, versículo 1 até o 8. Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal, e veio a ele Isaías, filho de Amós, o profeta. Ele disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás, e não viverás. Então virou Ezequias o rosto para a parede, e orou ao Senhor, e disse: ah, Senhor, lembra-te, peço-te, de que andei diante de ti em verdade, e com coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Então veio a palavra do Senhor a Isaías, dizendo: vai e dize a Ezequias: assim diz o Senhor, o Deus de Davi, teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Eis que acrescentarei aos teus dias 15 anos, e livrar-te-ei das mãos do rei da Síria, a ti e a esta cidade. Eu defenderei esta cidade, e isto te será da parte do Senhor, como sinal de que o Senhor cumprirá esta palavra que falou. Eis que farei que a sombra dos graus, que passou com o sol pelos graus do relógio que acasa, volte 10 graus atrás. Assim recuou o Senhor o sol 10 graus pelos graus que já tinha andado. Podeis assentar, meus irmãos. Estamos num estudo, batalha espiritual, e hoje o tema é a enfermidade na vida do crente. Aí eu pergunto para os irmãos: o crente pode ficar doente? O crente pode ficar doente? Interessante que muitos cristãos equivocadamente acreditam que a enfermidade na vida do crente sempre é fruto de algum pecado oculto, ou até mesmo obra do diabo, mas raramente são as reais causas. O que diz em João, capítulo 11, versículo 4? Alguém pode abrir lá para nos ler? João, capítulo 11, versículo 4. Bem alto. E Jesus, ouvindo isso, disse: esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. A enfermidade na vida do crente. Existem vários tipos de enfermidade. Existem várias origens da enfermidade. Existe enfermidade que vem de uma possessão. Existe enfermidade que vem do pecado, na qual todas as enfermidades
vem pelo pecado. E existem enfermidades que vêm por permissão. Então cuidado aí quando você reclama de uma enfermidade, porque se você não ler João 11:4, você pode se equivocar em algumas coisas. Nós temos Salmo 41:3 diz: o Senhor o assiste no leito da enfermidade, na doença tu lhe afofas a cama. Interessante, né? Engraçado que um crente fiel, um crente que serve ao Senhor, da boca dele não pode sair murmuração. Por quê? Porque ele está lá no leito de enfermidade e Deus está deixando ele sozinho lá? Não. Deus está lá com ele. O salmista diz que o Senhor assiste no leito da enfermidade. Quem, pastor? Eu estou falando do justo. O ímpio, só se ele pedir, só se ele clamar. Nós vimos aqui a leitura, profeta Isaías, falando do rei, que o profeta foi lá e diz bem assim: põe a tua casa em ordem. Então isso quer dizer que o rei estava com problema na sua casa, que envolve ele também. Estava com problema lá com os filhos, estava com problema talvez no casamento, estava com problema na sua casa. Uma coisa é você ter problema e tentar resolver, outra coisa é você ter problema e fazer vista grossa, e outra coisa é você ter problema e se conformar com o problema. Tem gente que facilita. Tem gente que não quer resolver o problema e facilita. Eu não vou me preocupar com isso, então eu vou facilitar, então eu vou fazer vista grossa, eu vou deixar assim. É assim mesmo, e não adianta vir dizer que Deus permite, que Deus fala que tu está no deserto, que Deus fala para ti que eu estou permitindo isso, que é mentira. É do diabo isso. Porque a Bíblia diz que o que não é da Bíblia é procedência duvidosa. Você tem que ser o teu sim, sim, ou o teu não, não. O resto é procedência duvidosa. Então, meu irmão, se você não está compatível com a palavra, a procedência é duvidosa. Quando o profeta Isaías vem e fala para Ezequias: Ezequias, põe a tua casa em ordem. Eu não sei qual era o problema do Ezequias, só sei dizer que Deus foi lá e falou para ele: põe a tua casa em ordem, porque senão tu vai morrer. Tu está com uma doença que vai morrer. E era doença literal, não era algo espiritual, era doença. A Bíblia diz que era doença para a morte. O camarada estava condenado, é como se fosse um câncer galopante. Dentro de 15, 20, 10, 12 dias, sei lá qual a gravidade, tu vai morrer. O que Ezequias fez? Ezequias viu que aquela palavra era direcionada do Senhor. E a palavra que é direcionada do Senhor, nós não podemos duvidar. Vou ver então se é de Deus mesmo, então vou ver. O camarada vai morrer. Ezequias não brincou. Ezequias não duvidou quando a palavra era do Senhor. O que Ezequias fez? Foi perguntar conselho para alguém. Será que era do Senhor? Será que a palavra que é? Não, Ezequias virou para a parede. E tem hora, meus irmãos, que o único companheiro na hora da aflição e da tristeza e da provação é a parede. Nós temos mais uma personagem na Bíblia que virou para a parede. Alguém arrisca dizer? Virou para a parede, só que estava bem surdo. Acabe.
Muito bom, irmã Alessandra. Acabe não conseguiu a vinha de Nabote. Não conseguiu. Chegou em casa, ficou beiçudinho, virou para a parede, não sei quantos dias ficou beiçudo, que tem gente que fica uns 3, 4 dias beiçudo. Fica beiçudo, não fala mais com ninguém, fica lá na parede. Daqui a pouco chega alguém usado por Satanás, chamada Jezabel, e diz: o que está acontecendo? Entendeu? Em vez de ajudar a consertar, mas é óbvio que uma pessoa sem Deus, uma pessoa que não tem Deus, uma pessoa que é lá de fora, não vai conseguir dar um bom conselho. Interessante, irmãos. Vamos fazer uma pausa aqui, é culto de ensino. Muitas das vezes um conselho do pastor não vale. Vem o ímpio lá de fora e dá um conselho, aí vale. Conselho do dirigente, conselho da regente, conselho muitas das vezes do irmão de oração, só porque é simples, humilde, não vale. Aí vem uma pessoa influente lá de fora, paga que Padilac, sobrenome, com uma cara aí. Nossa, que ideia boa, interessante. Mais influência que Jezabel tinha, foi lá e falou para Acabe: ele não vendeu para ti? Espera aí, amanhã essa vinha está na tua mão. E foi lá, e levantou uma calúnia aí, matou o homem, e pronto, a vinha estava ali. Conselho ruim. Mas nós estamos falando de leito e enfermidade na vida do cristão. Deus afofa o leito do cristão. A Bíblia fala que o espírito está forte, mas a carne é fraca. Interessante, se coloca no lugar de Jó agora. Nós falamos sábado à noite. Aonde o amigo, foi sábado ou domingo, aonde o amigo era um pedacinho de carne, companheiro. E os amigos, vamos supor assim, e os amigos de barbecue, e os amigos de Coca-Cola, X-Salada e McDonald's, e os amigos amigos do Pacana. Onde é que estão os amigos? Acabou o dinheiro? Está doente? Está podre, fedendo? Vou ficar de longe só olhando. Dá uma pesquisada na Bíblia. Quantos dias os amigos de Jó ficaram só olhando, sem falar nada? E depois, quando abriram a boca, um já falou: isso deve ser consequência do pecado. Tu deve ter traído, tu deve ter adulterado. Não, isso é porque tu é bom demais. Tu é um camarada bom demais, rapaz. Não, isso é porque você é muito, tem tia demais, você é muito amarelo. Conselho que não tem nada a ver. Entendeu? Mas a Bíblia nos explica o porquê. Deus nem sempre cura as nossas enfermidades, mas concede-nos força para que, mesmo no leito de dor, continuemos a glorificar o seu nome. Aí eu quero fazer um entre parênteses aqui, meus irmãos. Dá para glorificar a Deus no leito de enfermidade? Eu não sei, porque quando a gente tem saúde, não se glorifica. Sabe por quê? Eu tenho base na Bíblia. Eclesiastes 12:1 diz bem assim: lembra-te do teu Criador. Isso quer dizer, lembra do teu Deus no dia da tua mocidade, no dia da tua juventude, no dia que tu está forte, no dia que tu está bom, no dia antes que venham os maus dias. Os maus dias não quer só dizer a velhice, porque tem muita gente idosa aí que está nos dias bons ainda.
Rapaz, eu fui pregar em Sydney lá, os meninos lá estão tudo com 70 e poucos anos para cima, e eu dava 50. Falei, estou acabado do lado de vocês. 70 e poucos anos. Um obreiro dirigiu para mim até Canberra e não dividiu o volante comigo. 78 anos. Eu falei, misericórdia, vai me enfiar debaixo do tapete. Pode isso? Deixa eu dizer, não, pastor, aqui, o negócio aqui. Quase que ele falou, é Shekinah. Ele não falou porque eu não ensinei ele, mas na próxima vez eu ensino. Então, irmãos, não é maus dias para quem sabe aproveitar. Deus nem sempre cura as nossas enfermidades, mas concede-nos força para que mesmo no leito de dor, continuemos a glorificar o seu nome. É tão interessante, que às vezes a gente não sabe, por que muitas vezes Deus leva nós lá dentro do hospital? Eu não sei o que aconteceu um dia comigo, que Deus me colocou numa mesa de cirurgia, e quando eu vim da mesa de cirurgia, Deus me colocou no lado de uma pessoa desviada, e começamos a conversar de Deus, começamos a falar de Deus, e ela voltou para Jesus. Oremos por ela, e eu falei, eu vou para casa me repousar, mas assim que eu me levantar da cama, eu volto aqui te visitar. Quando me levantou, fui lá visitar, ele já não estava mais, estava em casa. Fomos lá na casa dele visitar. Visitamos ele, cantamos, tocamos gaita com ele, estava feliz e contente, a família animada, beleza. Daqui a pouco, 2 dias depois, pastor, fulano faleceu. Mas estamos felizes, pastor. Só queremos a sua presença no velório, porque a família toda quer te ver. Pensei, meu Deus. Então aquilo que aconteceu comigo foi permissão. Tudo para ganhar uma alma de um desviado. Ai, meu Deus do céu, eu não sei porque acontece tanta coisa, olha só. Eu não saio do hospital, eu estou toda hora no hospital. Meu Deus do céu. Vai ver se Deus não te chamou para evangelizar no hospital e tu não se tocou ainda. Vai ver se Deus não te chamou para ser um evangelista hospitalar e tu não se tocou ainda. Aí Deus fica lá, que ele vai, traz para aqui, vai, vai. A hora que tu começar a entender o que está acontecendo na tua vida. Até um tempo aí atrás, eu tinha um parente, que estava acontecendo tanta coisa ruim, tanta coisa, tanta dificuldade, e só com ele. É com a esposa, é com o filho, é com isso, até uma pessoa que é de outra família, trouxeram lá para casa dele, para ele cuidar, uma pessoa com doença mental, e meu Deus do céu, eu falei, rapaz, tu não está entendendo, isso não é luta para a tua vida, isso é um ministério que Deus te deu, entenda, use isso para o outro lado. Se Deus desse isso para mim, eu não ia conseguir, mas você consegue. Você passa por uma, pega outra, passa por uma, pega outra, passa por uma. Você está vendo que os problemas vêm tudo para você, não é porque é problema, é porque você tem capacidade de suportar esse peso, algo que outra pessoa não tem. Isso como desespero. Ei, abre os olhos espirituais e veja que Deus quer te usar nessa área. A hora que tu entender que isso é um dom que Deus está te dando, você não vai ter mais isso como um peso, mas você vai ter isso como um ministério de atender pessoas feridas. Não é qualquer um que consegue. Aí vai fluir. Aí vai abrir uma porta grande. Aí você não vai ter mais isso como um peso, mas sim como uma responsabilidade. Eu preciso dar conta de cuidar. Eu preciso dar conta de cuidar.
Meu Deus, oh Deus, o apóstolo Paulo fala bem assim para Deus: Deus, por favor, tira esse espinho na carne, tira esse problema na minha carne, eu estou tendo dificuldade. E Deus fala bem assim: Paulo, se eu tirar eu te estrago, se eu deixar, tu tá bom. Sabe por quê, Paulo? Porque assim você é dependente de mim, assim você é fraco, assim quando você quer andar mais do que eu permito, dói alguém em ti. Entendeu? O meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza, Paulo. Quando tu diz que está fraco, aí tu é forte. Se eu tirar o espinho, tu vai dizer que tu é forte, mas tu é fraco. Deixa o espinho aí. Quantas vezes vem alguém lá do mundo e dá uma cutucada naquele espinho do passado? Não devia ter lembrado do meu passado. Nossa, agora que eu estou no auge, meu Deus, estou usando terno, gravata brilhenta, estou até usando óculos, sapato, consigo até fazer ploque quando eu entro na igreja, e o meu glória a Deus já está até engrossando, e agora, aí vem alguém e me diz assim: rapaz, tu que me ensinou a beber. Aí você, cuidado, entendeu? Deus não vai tirar o espinho da nossa carne. O nosso passado vai ficar marcado. Por quê, pastor? Nós precisamos ter uma história. Deus não arranca a página da nossa vida, Ele só vira ela e começa a escrever uma nova página. Mas o nosso passado, a nossa história continua. Só que o mais interessante não é o início, e sim o fim. E aí, meu irmão, deixa eu voltar na mensagem de sábado. Aonde é o topo da tua escada? Aonde é o topo da tua escada? Lá no céu. Irmãos, quando nós vimos a leitura, nós vemos a origem das enfermidades. Primeiro, nós temos aqui pessoas enfermas e pessoas dependentes. A queda e as enfermidades. Muitas pessoas insistem em afirmar que o crente fiel jamais pode ser cometido por enfermidade. Porém, a Bíblia menciona diversos casos de homens tementes a Deus que sofreram com as enfermidades. A pergunta é: qual é a origem das doenças? Já que Deus não criou o homem para enfermar ou morrer, ou criou. Deus fez o Adão para ficar doente? Se Deus tinha feito o Adão para ficar doente, Ele já teria botado um casaquinho, pelo menos um pijaminha, né? Uma touquinha, não sei, uma meinha no pé. Mas não. Como é que Deus fez Adão? Como é que Deus fez Adão? Nu. Bem o português brasileiro, pelado. E aí, por que Adão não pegava gripe, resfriado, micose, fungos? Por que Adão não tinha doença que contagiava? Porque Adão era perfeito. Mas a terra era perfeita? Não? A terra era perfeita? Não, porque o mal já habitava na terra. Deus fez Adão, mas Adão, ele pecou. Adão desfrutava de uma saúde perfeita e deveria viver eternamente em comunhão com o Criador, mas ele pecou desobedecendo a Deus. Como o salário do pecado é a morte. A partir da desobediência, Adão começou a morrer. Então eu digo para você,
que Adão até pecar não envelheceu. A partir do pecado ele começou a envelhecer. Eu creio que no outro dia a Eva já olhou para ele e disse: achei um cabelo branco. Nossa, tu tem uma cárie no dente. E aí vai. Eu creio que no outro dia também a Eva pode até ter falado assim: rachei a minha unha. Quebrei a minha unha. Não, veio as consequências. Entendeu? A enfermidade é consequência direta desse rompimento da relação entre Deus e a humanidade. E não deve ser confundida com a vontade do Todo-Poderoso. Entendeu? Certa vez, diante de um homem cego, os discípulos de Jesus perguntaram, e lá em João 9:2, acompanha lá, que diz bem assim, ó: Rabi, quem pecou? Esse ou seus pais? Para que nascesse cego? Olha qual foi a resposta que Jesus falou. Eles acreditavam que a cegueira daquele homem era resultado de alguma desobediência específica, porque Jesus lhe disse: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifestasse nele as obras de Deus. João 9:3. Mas por que eles perguntaram: Rabi, quem foi que pecou? Porque está escrito: toda alma que pecar, morrerá. E Deus mesmo falou, quando deu a lei para Moisés: pecou, morreu. Não tem. E um camarada que pecasse tinha que morrer. Pecado de adultério, apedrejamento. Ah, furei o olho do irmão, vai ser furado o teu também. Não tinha esse negócio de apanhar os fariseus, que eles manipulavam. Entendeu? Manipulavam de tanta lei que eles inventaram, eles não conseguiam nem cumprir direito. Tanto é que quando chegaram para Jesus, chegaram tentando botar Jesus numa situação difícil. Trouxeram uma mulher que pegava adulterando, trouxeram lá para Jesus. E aí, Jesus? Já testaram Jesus na lei. A tua lei manda que apedreja. A lei de Moisés manda que apedreje. Se Jesus fosse uma pessoa ignorante na palavra, então apedreja. Irmãos, quantas pessoas hoje, deixa eu falar uma coisa para os irmãos aqui, quantas pessoas hoje, meus irmãos, estão tomando decisões, estão ensinando igrejas, estão ensinando liderados, estão ensinando até obreiros, conhecendo pouco da palavra. Se Jesus conhecesse pouco da palavra, os fariseus conheciam a palavra, mas eles não cumpriam a palavra. O problema hoje não está em conhecimento. Hoje nós estamos tendo muitas pessoas PhDs em teologia, mas zero à esquerda em cumprimento. Tolerância no pecado 100%. Pastor, mas pode. Ele é filho de quem? Filho do irmão, pode. Mas o filho, e o filho, esse pode. E aquele, não. Mas a irmã, não, porque essa é a família influenciada. Hoje está sendo assim, irmãos. Tanto é que nas igrejas não se prega mais quase sobre adultério, não se prega mais quase sobre pecado, não se prega mais quase sobre idolatria, porque nós temos que ser amigo. Ei, irmão, a Bíblia diz que nós temos que ser separado do mundo. Sabe o que é separado? Separado é um abismo aqui, ó, daqui lá para onde, não quero nem perto. Por quê? Eu amo o pecador, mas eu não posso aceitar o pecado. E o que a palavra diz que é pecado, é pecado. Não tem esse negócio de, mas não tem, irmão. A Bíblia diz bem assim, ó, você vai ter que aborrecer pai, mãe, você vai ter que aborrecer todo mundo, amigos, por amor a mim. Hoje ninguém está aborrecendo mais ninguém. Hoje é só prosperidade. Hoje é só bênção.
Hoje é só vitória. Temos que cuidar com isso. Porque um cimento que não tem pedra, que não tem ferro, é um fraca. Coisa fraca, não resiste peso. Entendeu? Aí nós temos a queda e as enfermidades, as origens da enfermidade. Nós temos a queda e as enfermidades. Entendeu? A queda nós já falamos. Provados pela enfermidade, que não quer desfrutar de uma boa saúde. Algumas enfermidades geram limitações, que nos impede até mesmo de realizar a obra do Senhor. Imagina agora aquele homem com a mão mirada dentro da igreja. Ninguém sabia, mas Deus sabia, que ele tinha uma enfermidade. E limitava de quê? Limitava de cumprimentar, limitava de contribuir, limitava de abraçar a esposa, limitava de acenar para os irmãos, que tem gente que tem vergonha de dar paz do Senhor, entendeu? Paz do Senhor, paz do Senhor. Eu pego no pé, não adianta me cumprimentar no telefone de oi, porque eu digo a paz do Senhor. Nós somos cristãos e precisamos profetizar. Tem vergonha de dizer a paz do Senhor? Está perdendo tempo dentro da igreja. Nosso negócio é paz. O que é boas novas? É evangelho da paz. E de pregar as boas novas. O meu evangelho é boas novas. Boas novas é a palavra de paz. Agora, se eu tenho vergonha até de dizer paz do Senhor, o que eu vou ter vergonha de dizer o que então? Falar de Jesus muito menos. Não, a paz do Senhor. Paz do Senhor. E não corre, porque eu te cerco por aqui. Entendeu? Abra o teu sorriso e diz: paz do Senhor, paz do Senhor. Você tem que ser identificado como uma pessoa que tenha paz. Todo mundo tem que ver na tua vida que tu tem paz. Pastor, mas eu estou... Se você dizer a paz do Senhor com os teus olhos cheios de lágrimas, ainda tu está transmitindo paz. Se você está passando por um vale da sombra da morte, e mesmo assim tu está transmitindo paz. Por quê? Porque aquele lá está contigo, e você é imagem e semelhança dele. Essa é a diferença. Irmãos, qual a origem das doenças? Desequilíbrio pós-queda. Interessante, olha só, lá no livro de Gênesis, antes de Adão desobedecer a Deus, Adão deu nome para todos os animais. Eu sempre gosto de dar esse exemplo. Imagina, nós conseguimos, se nós for aqui a queima-roupa, dar uns 20 nomes de animais e pronto, acabou. Agora todos os tipos de animais, desde inseto, formiga, desde de peixe, irmão, Adão era perfeito. Só foi desobedecer, o camarada não conseguia nem costurar uma tanga. Deus teve que ir lá matar o cordeiro e trazer, costurar. E aqui, Adão, sabe como você veste? Bobear, capaz de Deus até ter que ensinar ele: ó, Adão, tem que botar o pezinho aqui, puxa, Adão, amara, pronto, assim que se veste a calça. Olha só o que o pecado fez com a mente do homem. Toda alma que pecar, morrerá. Ali nós já vimos. Aí você tem: mas pastor, eu estou com problema de esquecimento. Isso é causa do pecado. Pastor, é pecado. Pastor, eu não consigo guardar nada na cabeça. É por causa do pecado. Porque se não fosse a culpa do pecado original que nós temos no corpo, nós estaria com a Bíblia toda na cabeça. Não precisava anotar nada, era bater, valeu, entendeu? Não, a queda garantiu ao homem um salário, entendeu? É o único salário que ninguém quer receber, né? Você trabalha, você quer o teu salário, claro, você tem direito. Trabalha uns minutos a mais, você quer o salário, você quer a hora extra, você quer. Só que o salário do pecado, quem quer? Mas é o salário. Quem paga esse salário? O diabo, né? Que Deus não projetou o homem para morrer.
Deus não projetou o homem para ser um escravo do pecado. A terra, males e enfermidades à vista, filho do paraíso. Olha só, depois que Adão e Eva pecou, eles foram expulsos do paraíso. Da onde Adão veio? Adão veio da terra. Então a terra toda foi contaminada pelo pecado. As plantas que não tinham espinhos começaram a ter espinhos. Está na Bíblia, a maldição. Entendeu? A mulher que gerava filhos não ia gerar com dor, não ia ter depressão pós-parto, não ia ter nada, ia ser normal, beleza. Não, hoje tem a dor de parto, né? Pois é, mas nós temos mais um aqui, ó, provados pelas enfermidades. Quando nós falamos, irmãos, provados pelas enfermidades, enfermidades de origem maligna. Existem enfermidades cuja origem é maligna. Sim, a Bíblia relata vários casos. Abre lá Marcos 9:17. Marcos capítulo 9, versículo 17. E leia bem alto para nós. O que diz lá? Enfermidades de origem maligna. E um da multidão respondendo disse: Mestre, trouxe-te o meu filho, que tem um espírito mudo. E um da multidão respondendo disse: Mestre, trouxe-te o meu filho, que tem um espírito mudo. O camarada era mudo, não falava. Pastor, mas o cara nasce mudo. E aí Jesus diz: isso aí é demônio. Entendeu? Isso é demônio. Meu Deus. É só dizer assim: seja liberto no nome de Jesus. Pá. Mas esse camarada é mudo. Pois é. Mas o que Jesus falou? Continua lendo lá. 18. Este, onde quer que o apanha, despedaça-o, e ele espuma, e range os dentes, e vai se secando. E eu disse aos teus discípulos que os expulsassem, e não puderam. E ele respondendo lhe disse: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrereis ainda? Trazei-me. E trouxeram-lhe. E quando ele ouviu, logo o Espírito o agitou com violência, e caindo ou endemoniando por terra, revolviam-se espumando. E perguntou ao pai dele: quanto tempo há que lhe sucede isto? E ele lhe disse-lhe: desde a infância, e muitas vezes o tem lançado no fogo e na água, para o destruir. Mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. E Jesus disse-lhe: se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. E logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse: eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. E Jesus, vendo que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo. Disse-lhe: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele e não entre mais nele. E ele, clamando e agitando-se com violência, saiu e ficou o menino como morto, de tal maneira que muitos diziam que estava morto. Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu e ele se levantou. E quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram à parte: por que não pudemos nós expulsar? E disse-lhes: esta casta não podia sair com coisa alguma, a não ser com oração e jejum. Olha só, meus irmãos, entenderam? Preciso explicar mais alguma coisa? Jesus veio alguém lá de fora. Olha que vergonha. Olha que vergonha. Jesus, levei para os teus discípulos e eles não conseguiram expulsar.
Jesus falou, raça incrédula, raça que só quer se aparecer, raça que só quer fazer cena, e nós temos que cuidar com esse tipo de gente dentro da igreja. Desde quando? Desde a infância. Então é sinal que o neném não nasceu assim. Mas o inimigo tomou, peraí, qual é a responsabilidade de uma criança na infância? De quem? E aí a gente não sabe se o inimigo pega ou não pega. Pega uma criança desde pequeno. A criança cresce rebelde, cresce demoniada. Está ali o pai sofredor. E quantos filhos hoje fazem as coisas, mas queridinho, coitadinho, vamos deixar, não, é demônio, irmãos. Temos que repreender. E aquela pessoa procurou os discípulos, não conseguiram. Por quê? Porque os discípulos também não acreditavam. Os discípulos queriam fazer, mas não se preparavam para fazer. E depois Jesus foi lá e falou, vem cá, está liberto, espírito de mudo, espírito de surdez, sai dessa vida. O menino caiu como morto, pronto, claro, imagina, quanto que aquele corpo não sofreu, sustentando aquele demônio lá dentro. Não tem carne que suporte. Jesus pegou, levantou, ergueu. Para quê? Vamos fazer uma reuniãozinha de obreiro aqui de novo. Sabe os obreirinhos que querem tirar satisfação? Vamos lá, leva Jesus para um canto lá. E aí, Jesus, por que tu conseguiu e nós não conseguimos? Ué, por que tu conseguiu e nós não conseguimos? Mesmas palavras que tu fala, eu falo também. Mesma coisa que tu faz, eu faço até, grito até mais alto, gospo até mais, sapateio, dou soco. Porque antigamente no Brasil, para expulsar um demônio, eles pegavam os irmãos mais gordos da igreja e pulavam em cima do camarada. O cara, se ele fosse libertado, ele saía todo quebrado dali e nunca mais aparecia na igreja. Por quê? Imagina se uma libertação é uma surra, eu prefiro. Entendeu? Por quê? Falta de conhecimento, falta de preparação. O que Jesus falou? Ei, essa casta não sai a não ser jejum e oração. E a Bíblia diz, orai e... Não adianta você só orar, e quando abrir a boca, misericórdia. Não adianta você também jejuar, e quando sair, misericórdia. Você tem que vigiar. Por quê? Porque Satanás anda ao teu redor, esperando só ponto fraco. Entendeu? Quando a Bíblia fala, provados pela enfermidade geram limitações. Uma pessoa coxa, uma pessoa paralítica não consegue andar, não tem a mesma velocidade que as outras pessoas. Uma pessoa cega não consegue andar no mesmo lugar que os outros andam. Ela é dependente de alguém, dependente de um cachorro, dependente de uma balinha, dependente que alguém conduza. E aí, pastor, até diz assim, um cego pode guiar outro cego? Espiritualmente, Eliseu, Ezequias, Jó, Paulo e seus auxiliares passaram por esse problema, passaram por provações, enfermidades. Nós temos também, para os judeus, as enfermidades eram sinal de pecado. Estava doente, pecou, está em pecado. Tanto é que eles não deixavam Jesus curar no sábado. Você sabe por quê? Porque eles diziam que a cura era medicina, era trabalho de médico não pode trabalhar no sábado. E quando Jesus curava os enfermos, ele estava dizendo que isso aí, por que não veio na segunda, por que não veio na terça, no sábado não pode ser curado. E Jesus falou bem assim, eu sou o Senhor do sábado. Se tu cair, se tu tiver um boi, ou tiver alguém, caiu lá na sarjeta, no valo, no sábado, tu não vai lá tirar? Claro, imagina. Pois é, e quando Jesus fala, e não posso eu libertar essa filha de Abraão, era uma mulher crente. Abraão era homem da fé, era o pai da fé. Se ela era filha de Abraão, ela era uma mulher de fé, mas estava ali, sofrendo com aquela enfermidade maligna.
até que chegou diante de Jesus. Nós temos também enfermidades de origem maligna. O jovem lunático, o homem mudo, a mulher encurvada. Sabe aquela mulher que a Bíblia fala, que ela andava assim? Hoje, espiritualmente, nós temos muitas pessoas que andam assim, espiritualmente. Entendeu? Por quê? Satanás coloca um espírito de incredulidade na pessoa, que ela não consegue olhar para cima. Não dá. Então ela só vê pedra, ela só vê buraco, ela só vê lixo, ela só vê pé, ela só vê coisas de baixo. Tudo para ela é coisa que não vale nada. Claro, porque não consegue olhar para cima. Satanás não deixa. E tem pessoas que se conformam. Eu nasci assim. Não vai dar graça. Vamos ver. E ainda diz assim: vamos ver o que Deus vai fazer. Irmão, você precisa ter fé. Porque a fé vem pelo ouvir. E ouvir a palavra de Deus. E quando você ouve a palavra de Deus ela liberta. Você sendo liberto, você faz isso aqui, ó. Aí você olha para cima e conta as estrelas. Aí você conta as estrelas e diz para o Senhor: Deus, não dá para contar. Olhando para baixo, você só vê buraco, você só vê coisas dessa terra. Tem gente, meus irmãos, que serve a Jesus só olhando para baixo, não consegue olhar para cima. O negócio dele é aqui na terra, as coisas que faz é aqui na terra, o seu celeiro é aqui na terra, as suas paixões é aqui na terra. Não faz nada se está grudado na terra. Se a arca de Noé tivesse grudado na terra, viria o dilúvio e ele ia morrer afogado. Mas nós temos que olhar para cima, porque nós não somos daqui. Nós não somos daqui, nós estamos aqui na Austrália, mas volta e meia o nosso olhar é para o Brasil. Nossa terra é no Brasil. Espiritualmente a mesma coisa. Estamos aqui na terra, mas o nosso olhar é lá no céu. Estamos aqui, mas nós estamos: meu Deus, quando é que nós vamos? Quando é que nós vamos? Será que é hoje? Meu Deus, será que é hoje? Será que é hoje? Será que é hoje que nós iremos? Porque não somos daqui, estamos de passagem aqui. Enfermidades, nenhum deles foi desprezado por Jesus. O maligno somente toca na saúde se Deus permitir. Estou falando dos cristãos, não estou falando do ímpio. Aí nós temos, irmãos, doenças na vida moderna. E uma das doenças que muitos se falam, muitos se comenta, até foi considerado a doença do século, e é comum as pessoas confundirem depressão com tristeza. É comum as pessoas confundirem, meus irmãos, depressão com tristeza. Está triste? Estou com depressão. Não é isso. Existe uma grande diferença. A depressão não é somente uma tristeza, embora o desalento sem uma causa aparente seja um dos seus muitos sintomas. A depressão é uma doença. Chegou a ser considerada por alguns especialistas como a doença do século. Vários são os fatores que podem causá-la: problemas, medicamentos, doenças físicas, períodos pós-partos e etc. Muitos ainda tendem a afirmar que o crente jamais fica deprimido, porém basta ler a Bíblia para encontrar casos em que servos de Deus enfrentaram essa terrível enfermidade. Olha lá, 1 Reis 19, versículo 4 a 9, fala de um profeta. Alguém pode arriscar o nome? Nossa, o camarada fez descer fogo do céu, o camarada sozinho matou 850 profetas. Tem gente que tem medo de enfrentar o padre da cidade. Vamos chamar aí para fazer um debate. Não, misericórdia. Por quê? Porque o camarada sabe mais Bíblia que eu.
Mas deveria ser ao contrário. Entendeu? Senta com o muçulmano para conversar, meu Deus do céu, mas o cara sabe mais de Bíblia que eu. E o profeta por causa de uma perseguição, ele acabou trazendo tudo para ele. Só sobrou eu. Ninguém mais consegue fazer nada, porque é só eu. Se eu não fazer, ninguém vai fazer. Se eu não estiver lá, vai fechar, vai acabar. Irmão, peraí. Você precisa ser chamado a atenção. Primeiro, lá vai Deus. Onde é que tu está? Elias, estou aqui. Acorda aí, levanta, come. Porque se Deus fosse falar com Elias, estômago vazio, camarada, ele levou o tombo de volta. Não, come, te fortalece primeiro. Come pão e água. E aí, o que tu está fazendo aqui? É porque isso. O que Deus fez Elias fazer? Desabafar. Uma pessoa que está com depressão, ela quer desabafar. Tu deixa desabafar. Só que você tem que cuidar o que você vai falar para ela. Porque já passou já me veio até pensamento de suicídio. Mas se você vai conversar com uma pessoa que não tem o Espírito Santo na vida, vai falar bem assim, pois olha, sabe que seria uma boa? Sabe que seria uma boa? Ia resolver. Pega um endemoniado aí para te aconselhar, para ver se ela vai dizer, pega uma corda bem forte. Entendeu? Aí eu pergunto para você, meu irmão, aonde você procura conselhos? Ou eu faço uma outra pergunta, você está sendo uma pessoa de Deus nos conselhos? Está dando frutos os teus conselhos? Você está conseguindo ganhar almas com os teus conselhos? Os teus conselhos são de vida, são de paz, ou são de murmuração, são de crítica? Nós temos que cuidar quando nós abrimos a nossa boca, porque se nós pegarmos uma pessoa fraca, nós matamos ela. Mas peraí, na nossa boca tem que sair palavra de vida e não de morte. Entendeu? De vida. Independente para quem Jesus aqui, antes aqui atrás, Jesus não desprezava nem os endemoniados. Nem para os endemoniados Jesus não falava, não, Jesus falava só, sai dele e pronto. E levantava e vou mandar com nós. E quem somos nós? Que tipo de palavra sai da nossa boca? Qual é o nosso conselho? O nosso conselho é construtivo ou é destrutivo? Tem segundas intenções ou não tem? Quando nós vimos aqui a depressão, nós entendemos que Elias precisava que alguém escutasse ele. Você acha que Deus não sabia do problema dele? Sabia. Você acha que Deus não estava vendo que ele estava sendo um pouco egoísta, dizendo que Deus só sobrou eu em todo Israel? Sabia, porque depois quando Elias desabafou, Deus falou bem assim, Elias, eu preciso de ti. Elias, eu preciso de ti. Deus não falou, só sobrou tu e tu vai morrer aqui mesmo, depressão, perdi. Não, Deus falou, Elias, eu preciso de ti, Elias. Levanta. E olha o que Deus falou, de tabela, Deus botou o Elias na humildade. Elias, não é só tu que está aqui não, filho. Tem mais tantos mil lá, 7.000, né? Mais 7.000 lá que ainda não se dobraram para Baal. Elias, deixa ele ser egoísta, vai, anda. E diz a Bíblia que Elias andou 40 dias, 40 noites, com aquela alimentação. Imagina, aí até eu queria entrar em depressão, para que Deus me alimentasse, me ficar 40 dias, 40 noites andando sem precisar comer. Mas nós precisamos pegar as atitudes que Deus tem. Deus ouviu Elias,
Deus não logo massacrou Elias na fraqueza dele, não. Deus ouviu Elias, Deus tratou Elias, Deus deu pão e água para Elias. Ei, tem hora que nós precisamos dar pão e água antes de falar alguma coisa. Depois que a pessoa está alimentada, fortinha, aí, ó, irmão, tem mais 7.000 ainda que não sobraram, não é só tu não. Que mais? Síndrome de pânico. O que é a síndrome de pânico? É uma das doenças também, basicamente, conjunto de sinais e sintomas que pode ser produzido por mais de uma causa. Quem padece da síndrome de pânico, um pavor repentino, incontrolável. Quem nunca teve medo? Olha só, tem gente que tem medo de barata, sapo, mas isso aí não é síndrome de pânico. Mas deixa a gente em pânico, entendeu? Só a irmã Mari para contar. Deixa a gente em pânico, né? Talvez a irmã Eli também, a irmã Marcela, não estava lá no Sidney lá, quando apareceu uma barata lá no apartamento, acordou a vizinhança inteira, quase matou a família inteira lá, com spray. Eu não vou dizer o nome de quem é, entendeu? Mas tem uma pessoa lá em Sidney que não pode ver uma barata que esvazia 4, 5 tubos de veneno. Aí a família mora intoxicada e a barata sai voando. Pânico. Síndrome, não pode ficar escuro, não pode, o elevador não pode parar, não pode dar uma freada no carro. Imagina um canguru. Modaé? Pá! Canguru bateu e eu fui berrar 2 metros depois. Entendeu? Imagina. Pânico. Mas tem pessoas que têm essa fraqueza. É preciso muita oração, apoio da família e da igreja, além de tratamento médico. Entendeu? Deve, porém, ficar claro que a síndrome de pânico é uma doença, logo não significa falta de fé ou covardia. Uma doença, carne, nervos. Tem pessoas que são fortes, tem pessoa que pode ver ali um corte, alguma coisa. Outras pessoas, misericórdia, tem um piniquinho lá na mão do Modaí lá, quer ver e fazer uma oração com a pessoa cortada. Entendeu? É síndrome, é pânico. Cada um tem sua fraqueza. Eu não vou esconder a minha. Entendeu? Está lá a pessoa cortada, e aí o pastor tem que ir lá orar. Olha a situação de um pastor. Tu tem que ir lá orar, mas Deus, eu tenho pânico. Pastor, eu tenho que me acudir. Eu diarei tudo. Pânico. Entendeu? Isso acontece com quem é carne. Isso acontece. Outra doença também que existe é a doença da psicomática. É doenças psicomáticas. Irmãos, o que é doenças psicomáticas? As doenças psicossomáticas manifestam-se quando os desajustes do sistema emocional transformam-se em doenças físicas. Estando o sistema emocional abalado, possivelmente haverá um reflexo no corpo. Entendeu? A pessoa está com a cabeça descontrolada, vai ter um reflexo no corpo. Em algum lugar vai estourar isso ali. Está com problema, está com distúrbio na cabeça ali, está com problema. Ou vai comer, ou não vai deixar de comer. Entendeu? Ou vai chorar, ou vai ficar doente, ou vai dar dor no estômago, vai dar dor de cabeça. E em alguma coisa lá, quer ver? Olha só uma pessoa que é fraca da cabeça. Ela pensa, eu estou fraco. Ela não está fraca, mas ela está fraca. Ela começa a botar aqui que está fraco. Não vai dar certo. 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 Meu Deus, não vai dar certo. Não vai dar certo. A pessoa é negativa. Não. Morreu. Quer ver? A pessoa fraca na cabeça. Ouviu uma notícia forte, é capaz dela morrer antes da pessoa. Já tem pessoas assim. Entendeu? Morreu, ouviu uma notícia, pá!
A notícia entra aqui, mas já atinge o corpo. Dá um derrame, dá um ataque cardíaco. O que tem mais? Estando o sistema emocional abalado, possivelmente haverá reflexo no corpo. A pessoa emocionalmente fragilizada ou estressada pode vir a ter dor de estômago, insônia, fadiga, artrite e dores de cabeça. Já viu uma pessoa estressada? Onde ela se vinga? Ah, eu estou estressado. Deixa o estresse. Não, irmão. Sai da frente. Ou porta. Cuida com as colheres, cuida com as xícaras, cuida com as panelas, que elas vão andando sozinhas para os armários. Entendeu? O pé no acelerador. Pessoa estressada, em algum lugar vai descarregar. Pode dar um infarto, pode dar um derrame, pode dar um desmaio, pode ficar tonta. Tá? Isso tudo acontece com a nossa casa. Orar e meditar na palavra de Deus também é uma forma eficiente do cuidado com a saúde. Abre a Bíblia lá em Provérbios 4, versículo 20 a 22. O que diz lá? Provérbios 4, versículo 20 a 22. O que diz lá? Bem alto. Porque a seu pai e sua mãe amaldiçoar, apagar-lhe-á sua lâmpada e ficará entre as trevas dessas. Provérbios 4, 20. Provérbios 4, 20 a 22. Filho meu, atenta para as Bem alto. Filho meu, atenta para as minhas palavras, as minhas razões, inclina o teu ouvido. Não as deixes apartar-se dos teus olhos. Guarda-as no meio do teu coração, porque são vida para os que a acham e saúde para o seu corpo. Olha só 3 lugares que Deus manda cuidar. Filho meu, atenta, ouvido. Atenta às minhas palavras, as minhas razões, inclina os teus ouvidos. Não deixes apartar-te dos teus olhos, ouvidos, olhos, e guardas no meio do teu coração. Essas 3 coisas que o inimigo ataca: ouvido, olho e mente. Ouvido, o que você está ouvindo. Entendeu? Aí entra o conselho, entra um monte de coisa. Quando a Bíblia diz não matarás, não é só matar. Pá! Tiro no meio das ideias e morreu. Não. A morte pode vir pelo ouvido. A morte pode vir pelas vistas. Ei, a Bíblia diz, cuidado, olhinho no que tu vê. Se o teu olho escandalizar, arranca fora. Porque tudo entra por aqui e fica aqui. Quando a Bíblia diz que o homem, quando ele cobiça, ele já cometeu pecado, é porque, como é que ele cobiça? Aqui, e fica gravado aqui. Se não ficasse gravado aqui, no psique, no coração, na mente, não teria problema. Mas fica aqui, aquele filme pornográfico. Cara, olha, peraí, mas estou vendo com roupa, mas estou imaginando sem. Estou vendo sentado, mas já está lá na cama. Está aqui. Pastor, mas quem é que descobre? O que o outro versículo diz? Porque são vida para os que se acham, e saúde para o seu corpo. Agora eu vou falar uma coisa para você lá em Hebreus, diz bem assim, ó: toda palavra é apta para discernir. A palavra de Deus, ela é apta para ensinar, redarguir, ensinar. Ela vai até nas juntas e medulas, isso fala de carne, mas também ela vai até na divisão da alma e do espírito. A palavra de Deus.
E não tem nada que é escondido diante dos olhos do Senhor. Tudo está aberto. Pode se esconder do homem, mas de Deus ninguém esconde. Entendeu? Doença, depressão, é difícil de ser diagnosticado. É um buraco negro da vida. Os que professam a fé em Jesus podem ser afligidos. Sim, Abraão, Davi, Elias, Jonas. O maligno aproveita para inutilizar os servos de Deus nessa área. Entendeu? Quer ver? É só você olhar quantos missionários e pastores já voltaram para suas casas e deixaram a obra do Senhor. Com esse problema aqui, ó, depressão, estresse. Entendeu? Agora, síndrome de pânico, crise ansiosa aguda e pavor, repetido e incontrolável, oração, apoio e tratamento médico especializado também resolve esse problema. E as doenças psicossomáticas são desajustes do sistema emocional, refletidos no corpo. Ocorre de dentro para fora, não de fora para dentro. Uma pessoa com esse problema está vindo de dentro para fora, tá? Refletidos no corpo, ocorre de dentro para fora, da mente para o corpo. Então, peraí, pastor, fulano de tal se matou. Mas irmão, era tão queridinho. Mas lá dentro estava com problema. Lá dentro estava com problema. Ansiedade, depressão, competitividade e busca. Sabe aquela pessoa que é competitiva? Tem que fazer mais. Eu tenho que fazer mais. Fulano trocou, eu também tenho que trocar. Fulano também tem que ter. Cuidado com o excesso de limpeza, vós mulheres. E homens também. Porque eu também era assim. Brigava muito com a minha esposa por causa que eu deixava o carrinho limpinho. E ela ia fazer a volta no carro. E só o motivo de o pneu dobrar um pouquinho e ficar... meu amigo. Eu perdia toda a bênção do culto. Até que um dia, Deus permitiu que eu batesse o cara. Destruí a frente do cara. E aí sabe o que ela fez? Mas veio com os dois pés. E disse bem assim... Deixa que eu vou resolver esse problema. E o camarada aqui ficou, será que ela vai falar alguma coisa? Eu brigava tanto por causa do pneu, eu brigava tanto por causa do furo, E agora? Passou o dia inteiro no hospital com a pessoa que eu atropelei, depois levou a pessoa para cá, depois levou o cara para cá, depois arrumou um dinheiro para consertar o carro, porque eu nem queria mais consertar o carro, eu já perdi a paixão pelo carro, não lavava, não passava aspirador, ficou uma tranqueira, de noite podia virar uma tranqueira aquele carro. Mas ele não falou um pio. E aí no domingo de manhã, a lição da escola dominical que eu ia lecionar era: não terás outros deuses diante de mim. Meu amigo, Deus me moeu, mas me moeu tão farelinho, que se alguém chegasse lá e fazia assim, eu ia. Aprendi. Se dá, se não dá, não dá, irmão. Paciência. Cuidado, porque isso aqui é um problema psicossomático. Tem pessoas que destroem famílias por causa do excesso de faxina. Excesso de limpeza. Peraí, o marido arrumou, o marido limpou, a esposa limpou, mas peraí, tem que estar assim. Mas estava assim, não está assim. Isso destrói famílias. Isso é problema aqui, ó. Temos que cuidar, porque tudo isso aqui vai ficar, irmão. Aí a Bíblia diz, o que adianta você ganhar o mundo inteiro, falando de matéria, e perder as pérolas preciosas que Deus colocou na tua mão? Não, sujou. E aí, não deu de limpar? Amém? Limpamos semana que vem. O que fazer diante da hora do sofrimento? Não culpar ou questionar. Está sofrendo, está com doença? Peraí.
Dá uma olhada primeiro se esse sofrimento não é permissão. Dá uma olhada se não é uma consequência, porque peraí, você bateu o cara, você provocar um acidente, alguma coisa que você provocou, não é permissão de Deus, né? Não é permissão de Deus. Culpar Deus e martirizar resolve? Não. Jó não perdeu a sofrimento porque não ficou lá questionando, até que uma hora e outra. Quando você está doente, não adianta questionar Deus, que Deus não vai te responder. Nós temos exemplos da Bíblia. Jó questionava, por quê, estou em pecado, não pequei, por quê, porque eu sou fiel, meu Deus, por que eu estou assim? Ei, cuidado, porque se Deus começar a fazer pergunta para você, assim como Deus fez para Jó, você não vai conseguir responder. Deus fez um monte de pergunta para Jó. Primeiro, olha só, Jó, onde é que tu estava quando eu criei o mundo? Onde é que tu estava quando eu botei limite no mar? Onde é que tu estava quando eu fiz as estrelas? Onde é que tu estava quando isso? Onde é que tu estava? Então, Jó, o que tu quer questionar eu? Entendeu? O que tu quer questionar? Se mantém fiel. Aí Jó fala bem assim: agora eu sei que o meu Redentor vive. Nu eu saí, nu eu vou voltar. Quando Jó reconhece isso diante de Deus, Jó ganha tudo em dobro. Ganha tudo em dobro. E é tão lindo, meus irmãos. Nós já vamos encerrar. Confiar em Deus é um meio de perdoar. Confiar em meio à dor. A dor não tira o homem da presença de Deus. A dor não vai tirar o homem da presença de Deus. Serve de aprendizado e enriquece da fé. Mas como é difícil entendermos os desígnios de Deus.